Meus caros irmãos e irmãs, na concepção da nossa vida, do nosso próprio ser, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A semelhança de Deus, como São João nos trata, de um Deus que é amor. Então, nós somos criados sobre essa semelhança que nós temos dentro de nós, a nossa essência, que é o amor. De Deus que nos une essencialmente disso para a nossa caminhada. E nós, enquanto amor, na nossa relação com a vida, nosso próprio relacionamento com Deus, muitas vezes nós nos colocamos distantes dele. E muitas vezes nós olhamos Deus, às vezes perdemos de vista, às vezes nós olhamos a Deus à distância, e tantas vezes nós podemos olhar Deus muito de perto. E são as vezes em que nós temos o nosso encontro com Ele. A primeira leitura de hoje nos fala desse Deus que é um bom pastor, um Deus que nunca nos abandona. Mesmo que nós estejamos distantes e abandonamos Deus está sempre à nossa espera. Deus é aquele que sana as nossas feridas, que cuida de cada um de nós, espera sempre o nosso retorno para nos restituir e nos constituir com o anel nos dedos, a sandália nos pés, nos dar sempre a túnica nova para nos restabelecer a nossa caminhada depois de termos nos distanciado dele. Então Deus sempre espera de cada um de nós. Mas o Deus que espera que as suas ovelhas possam corresponder também a esse amor que Ele nos concede. O amor de Deus é gratuito. E Ele nos ensina também que todo amor é gratuito. E todo o nosso gesto para com os nossos irmãos é um gesto que se traduz através do amor que é totalmente involucrado dentro do ato da caridade de uns para com os outros. Agora, para cada um de nós, a forma que nós olhamos a vida depende daquilo que nós escolhemos ou que nós trazemos em nós. Podemos sufocar essa essência que existe em nós, criarmos um outro sentido, uma outra essência da vida, quando para nós a nossa vida tem um outro valor. Kant ele dizia assim: no reino dos afins, tudo tem um preço, tem um preço, uma equivalência ou uma dignidade. Quando nós podemos trocar uma coisa equivalente, ela é uma coisa, substitui por algo que tem o seu valor equivalente, ela tem o seu valor terreno, o seu valor humano. Tudo aquilo que está acima de qualquer preço, e por isso não admite uma equivalência, nós chamamos de dignidade. Será que o nosso ser, nós o tratamos como uma coisa, ou nós o tratamos como uma dignidade? Agora, qual é o valor que tem para cada um de nós o reino que Deus nos concede? Ou a possibilidade do reino que Deus concede a cada um de nós? São Gregório Magno, Papa, ele dizia: o reino de Deus não tem preço. E, no entanto, para cada um de nós, ele se traduz no custo. Para Pedro e para André, o reino de Deus valeu uma rede e o barquinho. Para a viúva da oferta, valeu 2 moedas de prata. Para outro, valeu um copo d'água. E para nós, quanto será que nos custa o reino de Deus? Para nós, o que é sacrificante em torno do reino de Deus e para o reino de Deus? O que se torna para nós? O que nós devemos despojar de nós, para que nós tenhamos em nós toda a característica daquilo que Deus nos pede para a vivência do reino dos céus, ou a característica que nós vamos vivendo de uma preparação nossa para a continuidade que Deus nos concede na vida eterna, ou naquilo que Ele nos dá como uma vida, um parâmetro de vida, para que nós possamos viver o nosso dia a dia. Para cada um de nós, a vida pode ter um preço, ou Deus pode, nós podemos dar a Deus o preço do nosso sacrifício com relação a vivenciar. Porque para mim pode ser a minha arrogância, eu posso ter as dificuldades dentro de mim, do meu egoísmo, em prol daquilo que eu posso viver na eternidade. Para mim pode valer o materialismo da minha vida, a minha dificuldade no despojamento, pode valer muitas vezes o sacrifício de ter que perdoar alguém. Agora, para cada um de nós, ele pode ser dado dentro dessa equivalência quando nós transformamos o reino em coisa. Mas quando nós transformamos o reino de Deus na graça que nós recebemos dele, não tem preço, porque ele se torna dignidade para cada um de nós. E nós trazemos, será que em cada um de nós, esse conceito da dignidade, esse conceito da presença de Deus? Porque ele pede para que nós tenhamos a possibilidade de entrarmos, de vivermos em nós e através de nós aquilo que Ele pode oferecer de mais belo para cada um de nós.
que é o amor de uns para com os outros. O exercício do amor. E tantas vezes é difícil para cada um de nós. Nós podemos dizer assim, mas eu vou amar alguém que me machucou. Calil Gibran tinha uma frase dele que ele diz assim: quando o amor vos fizer o sinal, segue, ainda que seus caminhos sejam estreitos e escarpados. E quando as suas asas te envolverem, mesmo que dentro das suas plumagens exista uma faca escondida que vos possa ferir, continue seguindo. Porque muitas vezes nós vamos ajudar alguém, nós vamos amar alguém, nós podemos ser feridos, nós podemos ser machucados, porque muitas vezes as pessoas são ingratas. Mas o que vale acima de tudo é o amor. Porque quando nós amamos, não tem nada que nos pegue. Eu sempre digo que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas felizes. As pessoas felizes, elas se doam, elas não se importam com a vida material. Elas são tranquilas, elas são despojadas. Elas vão em torno do outro, elas ajudam os outros, elas ajudam no amor que não tem preço. Porque quando nós colocamos preço no amor, ele já não se torna mais amor. Ele se torna uma troca. Como eu já disse aqui, não mais amor, mas apenas uma troca. Mas quando o meu ato é gratuito, o meu ato é de vontade, sem esperar nada do outro, se ele vai me querer ou se ele vai me dar algum troca, ele é despojado. Eu vivo a felicidade daquilo que a vida me proporciona, com a graça que a vida me proporciona. Agora, existem aqueles que estão, digamos assim, os tristes na vida, que são aqueles que carregam dentro de si somente a amargura da vida. Tudo que oferece para os outros é um véu daquilo que ele tem de si mesmo. Tudo que ele pode oferecer para os outros é a mágoa. Aí ele prejudica os outros, ele joga pedra nos outros, ele critica os outros, ele julga excessivamente as pessoas, porque é o que eu tenho para oferecer. Ninguém dá aquilo que não tem dentro de si. Nós só podemos doar ao outro aquilo que nós carregamos dentro de nós. E nós temos que ter a concepção de quem nós estamos construindo em nós, quem nós temos portado dentro de nós e oferecido no transcorrer da nossa vida. O que eu ofereço para a vida, dentro daquilo que a vida me dá? Porque a vida me dá a possibilidade de amar, a beleza do amor, a vida me dá essa possibilidade. Mas às vezes não é isso que eu quero. Porque é impossível para mim, que carrego dentro de mim a amargura, considerar uma coisa que eu sou incapaz de doar. O Evangelho de hoje, ele nos fala do ato de servir o irmão. Mas ele tem dois pontos que podem ficar obscuros se nós lermos e nos determos somente nesse conceito. O primeiro, aqueles que foram bons, que deram de comer, de beber, de vestir, que visitaram os doentes, os presos, eles questionam a Deus. Mas quando foi que eu fiz isso? Porque para a pessoa que ama e ela está pronta à caridade, ela não guarda aquilo que ela fez pelo outro. É a pessoa boa. Ela não guarda a vontade que ela fez, porque ela fez pelo coração dela, voluntariamente, sem esperar nada em troca. Por outro lado, nós temos aqueles que questionam Deus, mas quando foi que você estava doendo e te vestir? Quando foi que você estava doente e te vir? Porque o outro é diferente na vida dele. O sofrimento do outro é diferente para mim. Eu não tenho um olhar do outro. Mas que dia que eu vi o pobre? Que dia que eu vi o necessitado? Que dia que eu pude ajudar e não ajudei? Porque a vida se torna diferente e os outros também se tornam diferentes. Os outros, para mim, não nada, porque para mim o que vale sou somente eu. Aí são aqueles que portam em si a amargura, que portam em si a tristeza, que portam dentro de si apenas o vazio de si mesmo. Não conseguem construir nada que possa fazê-lo olhar para além. São Vicente de Paulo lhe dizia: devemos desapegar na vida de tudo que nos impede de chegar a Deus. Devemos nos unir ao nosso próximo, através da caridade, para unirmos com Deus e em Jesus Cristo. Porque Deus é o ato da caridade. Deus é o ato da bondade que nós podemos viver no nosso dia a dia. Nietzsche dizia que aquilo que nós fazemos pelo amor está acima do bem e do mal. Por mais que as pessoas sejam diferentes ao amor que eu posso oferecer para elas, ou aquilo que eu devo viver delas. Ou como dizia Santo Agostinho, quem vive a caridade vive em Deus. Ou como dizia São Tomás de Aquino, aquele que vive a caridade tem em si todas as outras virtudes, porque a caridade é a grande virtude da vida que nós trazemos em nós.
A caridade ela exige que nós nos ultrapassemos. Finalizando, tem um poema que eu já li aqui umas 2 vezes, que é um poema do Papa São João XXIII. E o Papa dizia assim: só por hoje tentarei viver exclusivamente esse dia, sem querer resolver de uma só vez um problema da minha vida. Só por hoje serei cortês. Não criticarei ninguém, e não buscarei melhorar nem disciplinar ninguém, salvo a mim mesmo. Só por hoje eu me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem à minha vontade. Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, recordando que, como o alimento é necessário para o corpo, uma boa leitura é necessária para a vida da alma. Só por hoje farei uma boa ação, sem contar nada a ninguém. Só por hoje farei pelo menos uma coisa que eu não queria fazer. E se me sentir ofendido, buscarei que ninguém perceba isso. Só por hoje serei feliz, com a certeza de que fui criado para a felicidade, não só neste mundo, mas também para o outro. Só por hoje seguirei uma programação detalhada. Talvez não consiga cumpri-la cabalmente, mas a redigirei e me protegerei de 2 calamidades: a pressa e a indecisão. Só por hoje terei uma fé firme, ainda que as circunstâncias demonstrem o contrário. Vou acreditar que a boa providência de Deus se ocupa de mim, como se não existisse mais ninguém. Só por hoje não terei medo. De maneira particular, não terei medo de aproveitar o que é belo e de acreditar na verdade. E aí eu colocaria mais uma, como a 11ª. Só por hoje eu vou viver a minha vida na alegria que ela me proporciona. Só por hoje eu vou perdoar todos aqueles que me ofenderam. Só por hoje eu vou deixar de lado as coisas que não estão na minha vida. Só por hoje eu não olharei as ofensas. Só por hoje eu vou amar todos que eu encontrar, também aqueles que eu não encontrar. Façamos isso. Só hoje. Amanhã a gente começa aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.